O cego de Jericó, coragem e atitude. Muitas condições da alma colocam o espírito em momentânea paralisação dos sentimentos, das ideias e das ações, determinando angústia e insatisfação. Tais condições como o desespero, a descrença em si mesmo, a baixa autoestima e o pessimismo, oriundas da associação de fatores endógenos e exógenos, são responsáveis pela infelicidade temporária de muitos filhos de Deus. Narram os evangelistas que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado de uma grande multidão de doentes do corpo e da alma, bem como de curiosos e adversários que o acompanhavam, desejosos de cura, alívio ou de motivo para intrigas. Nessa cidade litorânea, símbolo das questões materiais da vida, residia Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e mendigava ao longo do caminho. A cegueira do corpo impede a visão biológica, mas não a ação oriunda da visão interior. Bartimeu tinha não só a visão do corpo impedida, mas igualmente a capacidade de ação. Vivia da migalha alheia, na dependência de tudo o que restava das experiências dos outros. Representa a multidão de carências da alma que, não atendidas, vivem em permanente expectativa de atenção exterior, terminando por deprimir a vontade, aniquilando a alegria de viver e existir. Bartimeu simboliza os estados depressivos da alma, que se anula em função da descrença em si mesmo, da desesperança ou da incapacidade de percepção das qualidades íntimas e possibilidades de transformação de si mesmo e do ambiente que cerca o ser. Vivia em atitude de inação expectante, inspirando a compaixão, desejoso de piedade. Não se fazia respeitar pelo que era, pelo valor intrínseco de sua alma, por sua criatividade, ideias ou possibilidades de realização material e espiritual. Estava à margem do caminho, por onde transitam as ideias e os ideais, a força de trabalho e a inspiração, aguardando que a atenção do outro lhe dignasse ofertar um pouco de si. Poder-se dizer que buscava alimentar-se das potências alheias, já que a sua encontrava anulada na ausência do sentimento de alto amor. Quando a alma se encontra nessa condição, a depressão se apresenta como resultado natural de uma caminhada de traumas, decepções, expectativas frustradas e insatisfação pessoal. Essa condição frequentemente se apresenta na alma rebelde, que muito exige sem dar em troca, que limita as possibilidades de amparo divino à sua interpretação e desejo, sem reconhecer que o Pai se encontra também em si, imanente a reclamar consideração e honra, a fim de que a alegria se apresente de forma espontânea. Vivendo assim por longos anos, Bartimeu estava cansado. É que o estado depressivo, atestando a ausência do ânimo, a desconexão com a alma, não se sustenta por longo tempo. O deprimido anseia libertar-se. Bartimeu ouviu falar que o Messias prometido ao povo judeu estava próximo e realizava coisas extraordinárias e que passava naquele instante pela cidade de Jericó. Tão logo percebeu a multidão que se agitava, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A consciência das leis divinas está presente no espírito a conclamar-lhe a conexão com o amor. A percepção da misericórdia divina é recurso natural e todo filho de Deus sabe na intimidade de sua consciência que o amor incondicional do Pai
haverá de libertá-lo das algemas autoimpostas, mais dia menos dia. Naquele momento, o coração de Bartimeu sabia que o instante da cura havia chegado. Não conseguia ainda ver com os olhos do corpo, mas a visão da alma buscava a cura e esperava na fé a possibilidade de reconexão consigo mesmo. Jesus, símbolo da misericórdia divina, para em meio à multidão. Seria natural esperar que o Senhor, imitando a piedade humana, buscasse o cego que se encontrava à margem do caminho. No entanto, o Mestre o chama até si, conclamando-o simbolicamente a enfrentar a multidão de suas dúvidas, de suas dores e lutas, a fim de encontrar a cura. Se o Cristo houvesse buscado, reforçaria em sua alma o sentimento de incapacidade e incompetência. Ao passo que, determinando a sua vinda, Jesus o chama à ação, retirando-o do estado depressivo. Suas pernas estavam aptas ao caminhar. Faltava-lhe a visão que não as acionava para o direcionamento adequado à planificação da alma. Narra o evangelista Marcos que os circundantes animaram-no, fortalecendo-lhe a vontade, núcleo divino. Anima-te, ergue-te, dando-lhe a força para enfrentar a si mesmo na autossuperação. E Bartimeu, lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. Para que o deprimido encontre a cura, é necessário resgatar a conexão com o sentimento de profundidade, saindo da menos-valia para o reconhecimento da dependência natural do auxílio alheio, a fim de encontrar-se consigo mesmo. É necessário deixar o discurso de incapacidade e vazio interior para reconhecer que todo ser, todo filho de Deus, é um universo rico de possibilidades particulares que não se iguala a nenhum outro, mas se irmana na condição de humanidade. Bartimeu abre mão naquele instante do sentimento de vitimismo, de autopiedade e reconhece-se capaz. Lançando fora seu manto, ele se desnuda perante o amor que o Cristo representa. A fim de se apresentar perante a fonte de todo o bem, o amor divino, o Espírito é chamado a desnudar-se, abdicando das máscaras de desvalor que incorporou à sua prática pessoal, reencontrando a naturalidade de ser e estar no mundo, tal qual pode e deve ser, sem comparação com a condição alheia, mas na afirmação da sua individualidade. Bartimeu não se importou com a multidão. Perante o amor, resgatou a espontaneidade escondida, a naturalidade esquecida e enfrentou sem defesas psíquicas a multidão de seus temores, guiado pela condução do coração que sustenta a fé. Chegando perante Jesus, ouve do Senhor o divino questionamento pedagógico: o que queres que eu te faça? O Senhor o exercitava na arte de pensar e chegar à conclusão de sua necessidade. A divina misericórdia conhece a todos e sua fonte está disponibilizada integralmente a cada criatura. No entanto, cada um bebe dela aquilo que busca com seu conhecimento e sentimento. Naquele momento, era como se o Cristo perguntasse a Bartimeu, que constelava a necessidade humana em sua experiência particular: eu sei o que tem a ofertar e o que você necessita. No entanto, dentre o que eu tenho a ofertar e o que necessita, o que deseja que te faça? O livre-arbítrio nos limites da lei divina é uma realidade incontestável. O espírito progride a seu tempo e hora, de acordo com o que necessita e elege para si. Nesse sentido, nos diz o médico espiritual Bezerra de Menezes: o espírito caminha em direção à perfeição e sua marcha pode ser rápida ou triste, alegre ou vergonhosa, conforme use bem ou mal da liberdade que o Criador lhe deu. A natureza não dá saltos e não violenta nenhuma consciência. Assim como a alma se deprime por negar a divindade em si, fonte de alegria e prazer de existir, se cura à medida que a reconhece e reencontra a partir do seu esforço individual.
Bartimeu ouviu o divino questionamento e acolheu na alma o chamado ao exercício de sua liberdade com consciência. Já estava farto de sofrer. Olhando para dentro de si, suas necessidades e vontade, responde ao mestre Rabuni: que eu volte a ver. Enxergar é atributo fisiológico que depende somente de uma retina íntegra e de conexões intactas ao lobo occipital no cérebro. No entanto, ver é algo muito mais amplo, pois pressupõe a interpretação subjetiva daquilo que é enxergado. Bartimeu pede algo ainda maior. Ter vista ou ter visão, isso pode ser entendido como o desejo da alma de enxergar com consciência e amplidão os caminhos a serem percorridos. Essa visão aciona a vontade, núcleo divino para a ação e direcionamento das pernas íntegras ou das ferramentas de consecução daquilo que sonha a alma, na integração às leis divinas ou à divina presença em si. Quando o deprimido abandona a carência e a rebeldia para reconhecer-se passível de construção infinita na vida íntima e no exterior, liberta-se da dependência, ativando a vontade e construindo aquilo que sonha seu coração. Vendo que Bartimeu havia feito a viagem libertadora da introspecção sadia, Jesus aciona os recursos infinitos do magnetismo curativo e reabilita-o fisicamente, porque havia se reconectado interiormente na elaboração de seu sofrimento, dizendo: vai, a tua fé te salvou. O mestre afirmava que a cura havia sido encontrada pelo próprio enfermo. Sua alma agora se planificava na riqueza de possibilidades e de caminhos a serem percorridos pela visão do espírito. Não mais dependência, mendicância ou desvalor. Agora os horizontes se ampliavam no reconhecimento de sua capacidade pessoal. Afinal, havia enfrentando a multidão de seus desafios interiores e encontrara a paz. Ouvindo as palavras finais do Cristo, Bartimeu sentiu a vista se abrindo e elegeu um novo roteiro para sua vida. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. A alegria de viver se apresenta quando a alma se abastece do sentido de ser e existir, fluindo na presença de Jesus em si, na presença de Deus em si. Isso significa o amor realizado no nível evolutivo possível em cada instante da jornada espiritual do ser. Quando o amor é ativado e acompanhado do ideal de imortalidade da alma, o espírito reconhece que a felicidade e o prazer de viver são possíveis mesmo na presença dos dramas reencarnatórios. Passa então a louvar as lutas e desafios, aprendendo a honrar em si o manancial infinito de amor particular que Deus lhe dotou a partir da valorização pessoal. Pode assim abrir mão dos comportamentos vaidosos e orgulhosos que escondem um sentimento de desvalia na profundeza do ser, ou da menos-valia declarada, afirmando a sua espontaneidade e naturalidade na vida como deve ser, como pode ser.